Comportamentos como honradez, integridade, boas maneiras, tolerância, autocontrole e respeito pelos outros, também como a questão da honestidade, a contenção verbal, né, que a gente tem que pensar no que diz, a capacidade de pedir desculpas e o decoro. Olha, são comportamentos fundamentais para transformar as relações conflituosas em relações cordiais, não é? Que vão diminuir as tensões e que façam as pessoas mais tranquilas e felizes, que é tudo que a gente quer. Estas regras, elas são elementares e são muito importantes para a melhoria dos nossos relacionamentos. Isso tudo vai resultar em quê? Menos brigas, menos estresse, né? Vai melhorar a nossa saúde física e mental de todos nós. E é para isso que estamos recebendo hoje, falando sobre essa questão da civilidade, patriotismo, a minha querida Flávia Virgínia, que está aqui nos dando dicas de como a gente pode, no dia a dia, exercer esse patriotismo e essa civilidade. Então, Flavinha, eu queria que você desse continuidade a essa questão, como você falou, né, da polidez. Como é que se começa isso no nosso dia a dia de uma maneira bem prática? Olha, você tem que prestar atenção. Sem atenção, na maneira como a gente fala, como a gente se relaciona, não dá para conseguir nada. Você tem que prestar atenção. Então, você está em casa, você tem seus filhos lá. Como é que você fala com eles? Em geral, a gente consegue prestar mais atenção na hora que está falando com um filho, porque é um filho pequeno, então você evita, por exemplo, usar palavras grosseiras ou falar palavrão, você usa mais por favor, com licença, porque você se sente... Isso é perfeito. Mas você usa mais com crianças porque você se sente na posição de educadora daquela criança, né? Então, uma mãe, um pai é capaz de pedir um por favor, um com licença, que entre eles não se pediriam. Entre pai e mãe não se pediriam. Pega aquilo ali pra mim, né? Olha, fecha lá tal coisa. Aquilo ali nem é o grave, quer dizer, quando chega em coisas mais graves mesmo, entendeu? Você precisa de alguma coisa que é mais difícil. Quando você quer alguma coisa mais difícil do seu filho, mesmo assim você mantém um por favor, é comum. Mas quando você quer algo mais difícil do seu marido, se ele não te dá logo, você já briga, você já se irrita, você já parte por uma briga. Então, na verdade, o que vai pesar mais na vida daquela criança? Ela vai, dependendo da maneira como ela recebe aquilo, quantas vezes ela ouviu os pais brigando por uma coisa que não souberam resolver, não souberam atingir o resultado esperado com polidez, talvez aquilo tenha mais peso do que a maneira como os pais falaram com ele. Sim. Porque a criança, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A criança, ela não é criança para sempre. Ela mesma sabe que ela é para ser adulta. A criança vai ser adulta, então ela emula, ela imita, ela copia o comportamento dos adultos que ela está vendo, porque ela sabe, ela está vendo que ela está crescendo, ela sabe que ela vai ficar grande. E vai fazer igual. Então ela vai fazer como fazem os adultos, não como fazem as crianças. Ela vai fazer como fazem os adultos. Isso é que às vezes a gente não se dá conta, entendeu, Suzy? Mas eu falo educadamente com meu filho, mas você não fala educadamente com os outros adultos. Perfeito. E às vezes até com funcionários na própria casa, né? Não. Ou então faça um comentário negativo quando o funcionário não está na frente daquela pessoa de uma maneira que demeritória, né? Desprezível e tudo mais. Olha os cuidadinhos, que isso tudo representa realmente a gente melhorar enquanto cidadão nessa sociedade. E estamos na semana de 7 de setembro, né? Essa semana que eu acho muito importante, porque realmente nós temos que comemorar essa questão da nossa pátria. Aonde é importante essa comemoração para a criança, para o adolescente e até para nós que somos adultos? Essa comemoração, ela marca a importância que você dá àquele fenômeno de estar numa pátria, de ser uma pátria, entendeu? Então, ela é tão importante quanto as outras comemorações. Como é que você pode dar mais importância ao, sei lá, Dia das Mães, ou Dia das Crianças, ou Natal, ou Dia dos Namorados, e não dar importância à pátria em que você está? Enquanto a gente estiver nesse sistema em que os países estão divididos assim, esta é uma data importante. E é uma data para a gente lembrar coisas históricas que aconteceram nos nossos países, que de outra maneira nos passam despercebidos, a gente não percebe ao longo do ano, né? Então ela é importante sim, e olha, além de ser importante, é uma comemoração, não tem por que não ser vivida com alegria, até com espírito livre, de bagunça no bom sentido, quer dizer, um espírito de comemoração, de festa. Assim deveriam ser comemoradas as datas nacionais. Perfeito. Você sabe que quando eu era pequena, isso não faz tanto tempo assim, viu? Como algumas pessoas aqui estão me olhando e tal, porque eu ainda sou pequena. É verdade. Mas brincadeiras à parte, eu fazia parte de uma fanfarra que os colégios tinham as fanfarras e eu era a baliza, né? Então eu fazia aquelas
umas malabarismos assim à frente. Eu lembro que isso era um orgulho pra gente. E a gente esperava 7 de setembro justamente para participar dessas paradas, né? Porque essas paradas têm uma alegria, têm uma energia. Quando você vê o povo ali com a bandeirinha, e os pais eram os maiores incentivadores, porque eles tinham orgulho de nos levar até onde tinha as paradas. Você acha que isso é importante, a gente levar as crianças, né, os adolescentes, até as paradas para que eles participem desses eventos? Eu acho que é importante e eu também entendo por que isso vai se acabando, entendeu? A gente vive nessa era chamada de globalização, que tem várias implicações. Uma das implicações é derrubar esses muros que seriam uma pátria. Existe toda uma intenção de certos organismos de que a gente deixe de se sentir daquela pátria específica, para se sentir um cidadão global. Sim. E etc. Tem toda uma discussão filosófica, inclusive, sobre isso, muito bem embasada filosoficamente, de um grupo grande, mas muito menor do que o grupo do restante do mundo, que quer que a gente perca o senso de patriotismo, que a gente perca a identidade com uma pátria específica. Isso é importante, porque aí a gente compra produtos à torta e à direita de outros países, entendeu? A gente acaba preferindo produtos de outros países, e não são só produtos tipo uma bota ou uma calça, mas tipo alimento, a música, tipo alimento, tipo música, tipo hábitos, arte, né, hábitos de outros países. E a gente tem visto, na prática, mesmo tendo discutido isso pouco, a gente tem visto como isso tem sido maléfico para as nossas populações. Porque aí a nossa música se empobrece, a nossa poesia, arte se empobrece, né? Nossa poesia, nosso cinema, nossas roupas se empobrecem, a gente não se veste mais bonito do que se vestia há muitos anos atrás. A gente usa agora uma roupa que vem de determinados países que o material, né, é totalmente descartável. Exatamente. Então, o patriotismo, ele tem esse lado também. Nem é preciso abordar só por esse lado, mas este é um lado importante que é pouco discutido, entendeu? Sim, a gente não discute muito bem como que a gente deve preservar valores nacionais, inclusive para preservar a cultura nacional. Perfeito. Você falou da música, e o nosso hino é um dos hinos mais lindos do mundo. Você, como musicista, o que você acha? Sem dúvida. Isso é uma unanimidade no meio musical. Sim. O hino brasileiro, aliás, vários hinos brasileiros, né? Mas o hino nacional é das coisas, é muito difícil, muito complicado, e também fomentou a nossa musicalidade, porque você vê, as pessoas cantam aquele hino difícil daquele jeito, as pessoas conseguem aprender. Ou pelo menos conseguiam quando a gente formava, pelo menos na sexta-feira. Eu formei sexta-feira, toda sexta-feira eu formava. Durante muitos anos. Tinha que hastear a bandeira com a mão no peito e a gente cantava. Isso foi fantástico também. Também. Cantava, entendeu? E cantava os outros hinos também. Da bandeira, exatamente, da independência. E hoje isso já não ocorre mais. Como é que a gente, enquanto pai, mãe, adulto em si, pode fomentar essa questão de ouvir o hino, de saber a letra do nosso hino? Então, eu acho que a gente pode tentar esse exercício em casa, de simplesmente colocar o hino para que as crianças conheçam. Olha, esse aqui o nosso país tem um hino, tem uma bandeira, tem uma história, né? Porque eu acho que essa pergunta, na verdade, Suzy, ela remete à seguinte reflexão. Como é que a gente está transmitindo a história do Brasil se a gente pega os símbolos nacionais e joga no lixo? Verdade. Então, como é que está sendo transmitida a história do Brasil, como ela ocorreu de fato? Quer dizer, o que nos trouxe até aqui na escola? Então, essa é uma pergunta que os pais têm que jogar de volta para a escola, em primeiro lugar. Eles podem, sim, fomentar isso dentro de casa. É o mais difícil. Claro. Mas eles têm que jogar essa pergunta de volta para a escola. Por que a gente não forma mais? Por que essas crianças não formam mais? O que se ganha não formando? Talvez vai haver gente que vai defender. Não, se ganha isso, se ganha aquilo outro. Então tem que colocar essas duas coisas na balança. Não pode ser uma atitude arbitrária da escola de decidir que não se forma mais, que não se ensina mais o hino, que os símbolos nacionais não têm mais importância. Isso tem que ficar explicado. Então a minha primeira dica quanto a isso é: vá na sua escola perguntar. Olha aí. Exatamente. Pergunte, questione, diga por que você acha que é importante, porque realmente tem todo um sentido, não é? E isso vai fazer com que a escola ou aqueles que estão ali, os seus dirigentes, comecem a refletir a respeito.
E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa questão, você estava dizendo tão bem, da história, né? Como é transmitida a nossa história, porque geralmente vem com, sabe, um aspecto rançoso, de que as pessoas que vieram para cá não eram de boa índole, não fizeram aquilo que deveriam fazer. Como é que a gente poderia transmitir essa história dentro dos fatos reais, mas sem essa conotação de que o que veio para cá foi o pior? Foram os ex-presidiários, foram, sabe, as pessoas que eram excluídas do seu país. Como é que a gente pode falar a respeito desta verdade, mas de uma maneira que não denigra a gente, que mostre que, olha, como a gente progrediu, como a gente evoluiu? Indo, por exemplo, ao Museu do Ipiranga, o que é que você acha disso? Eu acho que talvez tivesse que ter uma conjuntura muito maior, quer dizer, que é de você poder pegar os aspectos positivos, porque veja, esse texto combina perfeitamente bem com um processo de baixa autoestima do brasileiro. Exatamente, que o brasileiro tem. Então, a gente já nasceu errado, portanto, nunca vai se endireitar. E aí a gente perpetua esse modelo, porque acredita piamente nisso. Exato. Então, você está tocando num ponto, Suzy, fundamental. A maneira como a gente conta a história do Brasil, sempre pelo lado das coisas difíceis e negativas, que também houve, é óbvio, mas assim, houve em todos os países. Todos os países são formados por coisas múltiplas, algumas muito complicadas e umas que foram encontrando suas saídas. Seria interessante a gente ver como o Brasil encontrou as suas saídas, apesar de um começo tumultuado. Foi tumultuado o nosso começo? Ah, sem dúvida. Como toda a colônia. Como toda a colônia, exatamente. Todo país colonizado não começa bem, né? Exatamente. A gente viu também nos Estados Unidos, né? Também teve toda essa fase dos excluídos que foram para lá, mas conseguiram também as suas alternativas, não importa se melhores ou piores, mas todo mundo achou um caminho, não é? Então a gente pode falar a respeito disso para os filhos. E esse passeio cultural, você também acha válido? A gente ir ao dos centros históricos, onde a nossa cidade começou a se desenvolver, para onde for aqui neste Brasil enorme, os pais irem até lá, conversarem, mostrarem esses pontos. Você acha que isso também mexe com a nossa civilidade? Eu acho que isso é fundamental, mas uma coisa que eu estava reparando um dia desse, sabe o que era? Como que as cidades no Brasil, você compara as cidades no Brasil com cidades de outros países das Américas, como que no Brasil os monumentos históricos se acabaram infinitamente mais. Verdade. Quer dizer, eu acho que estou exagerando, né, gente, que eu sou um pouco exagerada, mas a impressão é que qualquer cidadezinha, de qualquer paizinho micro das Américas tem mais preservados os seus monumentos históricos, portanto, a sua história. Exato. E, portanto, o que havia de valioso na sua história. Você está entendendo? Porque isso fica nas pessoas, nos quadros, nas paredes, nas construções, o que há de valioso, quem construiu, isso fica nos monumentos. E a gente passeia pelas cidades do Brasil, gente, não tem. É isso mesmo. É muito pouco que se preservou. Tudo deteriorado, né? Muitas vezes realmente demolido. Não existe esse cuidado, este olhar. Exatamente. Você tem toda a razão. E lá fora, qualquer pontinho você entra, você paga, evidentemente, uma taxa até para visitação, mas é uma taxa de manutenção que a gente paga com o maior prazer. E tá lá a história. Então você sabe de onde você veio. Exato. E aí você é capaz de reconstituir essa história, não somente a partir da parte ruim, das coisas que justamente nos denigrem ou que nos dão a sensação de, nossa, a gente veio do pior, entendeu? Porque está mantido ali. Mas do jeito como foi feito aqui no Brasil, de fato, destruindo toda a história, e aí agora vem essa globalização massacrante, eu acho que estes aspectos somos nós, cidadãos comuns, que temos que cuidar. Não é uma coisa mágica, um governo fantástico, mágico que vai cuidar. Sou eu, Flávia, com os meus filhos, quando levo, quando preservo, quando procuro saber, quando vou, sim, além de ir ao museu, escuto, sim, o que o arte educador está dizendo, para poder aprender um pouco mais, reflito sobre isso, trago aquela reflexão para os meus filhos e para os meus amigos. Então tem um movimento do patriotismo que vai muito além do que a gente veio falando até aqui, que é a manutenção do patriotismo. Eu quero que o Brasil se acabe ou eu quero que o Brasil não só se mantenha, como evolua? Está nas minhas mãos. Nossa, Flavinha, como sempre você é ótima, deu um show. Eu tenho certeza que vocês aí em casa adoraram. Querem assistir de novo essa entrevista para pegar mais essas dicas? É muito simples, é só entrar no nosso site www.paulinas.org.br e assistir esta entrevista e os programas anteriores também. E se você quer entrar em contato para dar opiniões, para ter alguma dúvida aqui no nosso programa Família em Foco, também é muito simples. Nosso e-mail é paulinastv@paulinas.com.br. Um beijo, Flavinha, muito obrigada por tudo isso que você nos transmitiu, que com certeza todo mundo adorou.
Olha, eu é que agradeço, Suzy, como sempre, agradeço a todo mundo aqui da produção, inclusive, e queria mandar um super beijo pra família, que a família é muito importante, a família brasileira, ó, um beijo e muita luz. Com certeza vocês adoraram, mas não acabou ainda não, viu? A gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode fomentar essa questão do patriotismo e civilidade. Até já!